da internet. É sem dúvida sempre um dia especial para nós, embora seja um dia que foi instaurado ou estabelecido no século XIX, continua a ser um dia importante porque entendemos a importância das mães para a Igreja, para as nossas famílias, até mesmo para os nossos governos. O papel de todas as mães, o papel das mulheres é fundamental. E nesta manhã queremos mostrar-vos essas razões pelas quais a mulher ou a mãe é importante, ou são importantes. Vamos ao nosso texto desta manhã. Eu gostava de convidar a todos a abrirem comigo em Tito, capítulo 2, desde o versículo 3 até o versículo 5. Tito, capítulo 2, desde o versículo 3 até o versículo 5. Digo-vos já, devo ser rápido. No primeiro culto, fiquei a metade da pregação e a minha esposa deu-me uma exortação no final, a dizer, tens que ser rápido. E então vou tentar acabar esta pregação também neste culto, para que também os que não puderam ouvir a segunda parte possam ouvir através da internet. Então, capítulo 2 de Tito, versículo 3 e 5, diz o seguinte: quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vamos orar. Senhor, fala connosco, te pedimos que na tua graça abras os nossos olhos para ver as maravilhas deste texto. Senhor, dobra os corações, inclina os teus filhos, as tuas servas de uma forma específica nesta manhã, para entenderem, aceitarem e cumprirem a tua verdade. Senhor, te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. A 22 de março de 2022, este ano, durante o segundo dia de audiências de confirmação da juíza Ketanji Brown Jackson como nomeada para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, Jackson fez um comentário durante uma troca de palavras com a senadora Marsha Blackburn, que é uma republicana do Tennessee, na qual a legisladora perguntou à juíza do Tribunal de Recurso do Circuito de D.C. o seguinte: pode dar-nos uma definição da palavra mulher? Após uma breve troca de palavras, esta juíza, Jackson, acabou por dizer: não posso. Não pode? Perguntou Blackburn, indignada. E ela disse: não neste contexto. Eu não sou bióloga. Esta resposta da juíza Jackson foi diante dos senadores que a interrogavam sobre esta nomeação do presidente Biden para ser a próxima juíza no Supremo Tribunal, foi respondida diante das suas duas filhas. Eu não consigo definir o que é uma mulher. Agora, o mais irónico é que a juíza Jackson, ela estava ali por ser a primeira mulher negra nomeada para o Supremo Tribunal. Meia hora antes deste momento que ficou para a história, nos Estados Unidos, um democrata perguntou como é que ela se sentia por ser a primeira mulher negra eleita ou nomeada para o Supremo Tribunal. E ela, cheia de alegria, de orgulho, ela disse: é uma alegria ser a primeira mulher negra. E depois, ao final, ela não conseguia definir o que era uma mulher. Ora, a juíza Jackson, por irónico que nos pareça, ela identifica-se como uma protestante não confessional. Ela foi até mesmo parte do conselho consultivo de uma escola privada batista em Rockville, Maryland. Bem, é óbvio que quando nós ouvimos as respostas da juíza Brown ou Jackson, ela denota corrupção típica das elites do governo. Ela também mostra estar confusa e em grande perigo, porque ela tem rejeitado a revelação de Deus. Literalmente, ela suprime a verdade de Deus e ela troca esta verdade pela injustiça, que é o que nós entendemos de Romanos capítulo 1.
É muito provável, até mesmo, por causa desta rejeição e destas afirmações da juíza Brown, que ela tenha aprendido todas estas coisas, esta falta de definição, o que é uma mulher, e todas as ideias que hoje nós vemos neste mundo, tenha aprendido isto dos falsos mestres. E deixa-me dar-vos uma razão porquê. A Bíblia apresenta-nos, desde o tempo do apóstolo Paulo para os nossos dias, de que há ideologias, há doutrinas pregadas por homens que destroem casas, destroem mulheres, destroem famílias, casamentos, filhos. Notem comigo, vamos juntos até 2 Timóteo, capítulo 3, e vamos ver alguns versículos desta passagem. Também ou melhor dito, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Esta expressão, últimos dias, está a referir-se ao momento da primeira vinda do Senhor Jesus. Ele nasce, Ele vive nesta terra, Ele toma o nosso lugar na cruz do Calvário, Ele morre, Ele é sepultado, Ele ressuscita, e os últimos tempos então iniciam-se desde este evento até a sua segunda vinda. Então nós podemos dizer literalmente, os últimos dias são os dias que nós estamos a viver. Bem, o que é que irá acontecer nestes últimos dias? Sobrevirão tempos difíceis, literalmente tempos selvagens. Pois os homens, diz o texto, serão. E um pouco mais à frente, notem comigo, versículo 4, não temos o tempo de ler toda a passagem, mas no versículo 4, a meio do versículo diz que estes homens serão mais amigos dos prazeres que amigos de quem? Agora, presta atenção. Se nós lêssemos toda a descrição, seria até confuso para nós. Porque parece estar a descrever homens que estão fora do contexto da igreja. Mas quando nós chegamos a estas expressões, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, está a dizer-nos ou a falar-nos de pessoas dentro da igreja. Pessoas que se dizem religiosas, aliás, mais à frente no texto, nota, versículo 5, tendo forma de piedade. Estas pessoas dizem ser devotas a Deus. Estas pessoas dizem conhecer a Deus, mas, no entanto, negam-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Bem, qual é o problema destes homens? E notem o que é que eles fazem que é importante para nós, para este dia. Versículo 6. Pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias quê? Paixões. Então, o grande objetivo destes falsos mestres, com estes falsos ensinos, é perverter casas, é destruir famílias, destruir mulheres. Nós vemos isso até mesmo na carta que nós estamos a considerar nesta manhã. Notem comigo o capítulo 1 de Tito. Capítulo 1 de Tito, versículo 5, diz o seguinte: por esta causa te deixei em Creta, isto é Paulo a falar a Tito, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Bem, ele teria que ficar ali. E o objetivo era que ele constituísse presbíteros, pastores, nestas igrejas na ilha de Creta, ilha que pertence à Grécia. E bem, um pouco mais à frente no texto, não temos o tempo de ver todas as qualificações, mas quando chegamos ao versículo 10, Paulo diz-nos a razão pela qual era importante que as igrejas em Creta tivessem homens de Deus, pastores. Diz o texto, versículo 10, porque existem muitos insubordinados, palradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Não é assim? Fala-nos acerca destes homens e é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo o quê? O que é que diz o texto? Casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Então, o grande objetivo dos falsos mestres, com o seu falso ensino, com o erro, é destruir as nossas casas, é destruir os nossos casamentos, é destruir as nossas vidas e destruir as vidas dos nossos filhos. É isto que acontece, o falso ensino destrói igrejas. E notem, estes homens estavam a pregar algo específico. Nota comigo, ainda no capítulo 1, o versículo 15. Não, melhor dito, o versículo 14. E que não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados do quê? Da verdade. Então, o que parece que está a acontecer é que estes homens estão a trazer
doutrinas, ensinos que não pertencem às Escrituras, que não pertencem a Deus, mas a homens que estão desviados de Deus, desviados da verdade, que não conhecem o Senhor. Agora, esta realidade que estava acontecendo nos dias de Paulo e que estava a destruir casas, famílias, casamentos, filhos, ela está também nos nossos dias. Acontece entre nós, até mesmo em igrejas batistas conservadoras. Um desses mandamentos, ou uma dessas doutrinas de homens desviados, é o que nós chamamos de feminismo. Feminismo. E feminismo, de uma forma específica, igualitário. Agora, deixa-me dizer-te, o feminismo é uma religião. Não é algo que nós tiramos das Escrituras ou do cristianismo, mas é uma religião à parte do cristianismo. O feminismo não é algo propriamente dos nossos dias. O feminismo foi algo que surgiu em Gênesis capítulo 3. Quando o diabo entrou em cena e quando ele produziu no coração da primeira mulher o feminismo. E desde aí, tudo o que nós temos visto, muitas vezes, daqueles que estão perdidos, é feminismo. Bem, nós precisamos de encontrar uma definição do que é feminismo. É difícil porque o feminismo tem várias denominações. Como religião que é, não é só uma coisa, são várias. Por exemplo, estes são tipos de feminismo que nós vemos nos nossos dias. Feminismo liberal, radical, marxista e socialista, moderado, seja lá o que isso é, pós-moderno, separatista, cultural e ecofeminismo. É até difícil, são tantas definições ou tantas denominações que nós não conseguimos chegar a uma definição. Então nós temos que pesquisar entre as mulheres que vêm à igreja, mulheres que se dizem cristãs e que de alguma forma têm aderido a ideias feministas, que chamam este feminismo da igreja cristã feminismo igualitário. E esta é a definição que nós chegamos. O feminismo igualitário é a obtenção de igualdade em todas as áreas. Em poucas palavras, significa isto: igualdade para as mulheres não vai acontecer até que todos os papéis tradicionais de género em todas as áreas sejam o quê? Iguais. Nós não somos iguais aos homens até que as mulheres possam trocar livremente os estilos de vida e os papéis com eles. Aos olhos da maioria das feministas, a igualdade significa que as mulheres devem ter os mesmos trabalhos que os homens, os mesmos planos de vida que os homens, os mesmos papéis no casamento que os homens e os mesmos papéis na criação dos filhos que os homens. Este é o feminismo igualitário. E feminismo que penetrou a igreja cristã, igreja batista, conservadora. Agora, este feminismo, quando aparece com uma cara bonita e com um sorriso. E tudo o que eles dizem querer é que as mulheres sejam vistas com igual valor aos homens. Então, na concepção feminista, a mulher só é valiosa se ela for igual ao homem. Mas para a mulher cristã, ela é feita à imagem e semelhança de quem? A pergunta é, o que é que tem mais valor? Ser igual ao homem ou ser à imagem e semelhança do Altíssimo? Por isso o feminismo não pode colar, não pode andar junto com o cristianismo. Quando nós entramos nas Escrituras, nós percebemos que a mulher cristã, a mulher que entendeu a verdade, que foi salva pelo Senhor, ela entende o seu valor. E o seu valor está por ser a imagem e semelhança de Deus, por ser uma co-herdeira da graça de ser salva pelo Senhor Jesus, de ter um lugar no céu como os homens terão um lugar no céu, de ser um dia rei e sacerdote com o Senhor Jesus. Ela sabe que o seu valor está aí. Ela não precisa de uma ideologia mundana para trazer valor ao que ela é. Ela vê todas estas coisas em Cristo, ela sente-se completa, suficiente em Cristo. É Ele que dá valores à mulher. Vocês viram a juíza Brown? Ela já não conseguia definir o que era uma mulher à frente das suas próprias filhas. Porquê? Porque ela rejeitou a verdade. E o Deus dela é o homem e ela quer ser igual ao homem para se sentir valiosa. Agora, o mais triste é que muitos pastores, até mesmo no meio conservador, aderiram a muitas destas ideias do feminismo igualitário. Então, por exemplo, em igrejas batistas, nós vemos mulheres a dirigirem cultos,
Nós vemos mulheres a ensinar à igreja. Nós vemos mulheres a pregar. E em igrejas mais liberais, até mesmo mulheres pastoras. E isto acontece porquê? Porque elas têm que ser iguais aos homens. Bem, o que é que acontece depois de tudo isto? Destruição de casas, destruição de casamentos, destruição de filhos, destruição da igreja. Nenhuma igreja irá permanecer de pé se aderir a estas mentiras. Estes homens veem-se obrigados, quando chegam, por exemplo, a textos como o que nós estamos a analisar, a considerar hoje, a reinterpretar esses mesmos textos. O que fazer com textos que dizem que a mulher tem que ser boa dona de casa? O que fazer com textos que dizem que elas devem cuidar dos seus filhos, amar os seus filhos? O que fazer com todas essas coisas? Bem, alguns, mesmo dentro do contexto batista, irão dizer o seguinte: aquilo era só para aquele contexto. Era para o primeiro século. Não, sabes, o problema é que Paulo não queria ofender a tradição dos homens da sua época. Aliás, alguns mais extremistas irão dizer que Paulo era somente mais um machista influenciado pela sua geração. E outros, ainda mais radicais, irão dizer: isso é só a opinião de Paulo, não é do Espírito Santo. Bem, quando nós dizemos todas estas coisas, de forma tão leviana, o que nós estamos a comprometer é a inspiração das Escrituras, a inerrância das Escrituras, a pureza da Palavra de Deus. Então nós precisamos de tomar uma decisão. O que é que vai fazer o pastor com esta Bíblia? O que é que ele vai fazer com estes textos? Realmente o pastor que quer ser fiel, ele tem que decidir. Ou ele segue o caminho dos falsos mestres e dos pastores que são cobardes, ou ele segue o caminho que Paulo propôs a Tito. E qual é esse caminho? Tito, capítulo 2, versículo 1. Diz o seguinte: tu, porém, fala o que convém ao quê? À sã doutrina. Tu, é enfático. Tito, tu, porém, em contraste, não como eles, mas diferente deles. Não faças como eles fazem. Aliás, se voltas atrás, no capítulo 1, versículo 16 de Tito, nota comigo que Paulo diz acerca destes homens: no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam com as suas obras. Estes homens, estes falsos mestres, eles fazem uma separação entre a salvação e a santificação. Entre a justificação e a santificação. Entre o ser salvos e o ser obedientes. Entre a salvação e o senhorio de Cristo. Eles fazem esta divisão, eles dizem que tu podes ser salvo, mas não necessariamente seguir ou obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Mas não, nas Escrituras, isso é totalmente errado. Nota comigo o capítulo 2, versículo 11. Diz o seguinte: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Em outras palavras, se a graça de Deus chegou à tua vida, o que é, em outras palavras, a salvação, ela te tem educado a rejeitar uma vida impiedosa e a viver uma vida sensata, justa e piedosa. É isto que faz a salvação. Quem é salvo é nova criatura. Não permanece igual. Não importa tanto o que tu dizes, mas sim o que fazes com o que tu dizes. Então, na verdade, a pregação desta manhã só é possível para ti se tu és crente verdadeiramente. Tu não podes ser mulher, tu não podes ser mãe, melhor dito, se tu não estás em Cristo, segundo o que a Bíblia vai ensinar nesta manhã. Não podes cumprir estas coisas. Irás falhar vez atrás vez, irás tentar como uma religiosa, mas nunca irás conseguir viver verdadeiramente estas verdades, nem aceitá-las de coração. Então precisas de considerar, em primeiro lugar, aonde é que tu estás. Se estás em Cristo ou se não estás em Cristo. Se és salva ou se não és salva.
Para a mulher cristã, estas são verdades que ela irá aceitar e que ela irá obedecer. Bem, há uma razão pela qual o apóstolo Paulo diz que eu e tu, porque realmente todas as pessoas que ele irá englobar nesta secção somos todos nós, e hoje estamos a olhar especificamente para as mães, para as mulheres. Todas estas pessoas têm uma razão pela qual elas têm que viver de forma apropriada, de forma que convém à sã doutrina, de forma adequada à sã doutrina, em conformidade com as Escrituras, com o Evangelho que chegou às nossas vidas. Há uma razão. Notem o versículo 5 deste capítulo, capítulo 2, versículo 5. A parte final deste versículo. Para que a palavra de Deus não seja o quê? A razão pela qual tu deves viver em conformidade com a palavra de Deus é para que a própria palavra de Deus não seja o quê? Difamada. O que acontece com as mulheres feministas é que elas trazem difamação, blasfémia para a palavra de Deus. É isso que acontece. Nota um pouco mais à frente. Versículo 7 e 8, agora falando a Tito, como pastores. Diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Em outras palavras, para que o diabo não tenha que acusar-te diante de Deus. Vive desta forma para que ele não tenha algo que dizer, para que ele se sinta envergonhado na presença de Deus pela tua vida santa. Versículo 9 e 10. Agora aos escravos. A última parte do versículo 10, a razão pela qual eles devem viver em conformidade com a sã doutrina, no final diz, a fim de ornarem ou embelezarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então consegues perceber nesta manhã que aquilo que tu irás fazer como mulher e como mãe é extremamente importante. Porque está nas tuas mãos não trazer difamação à palavra de Deus. Está nas tuas mãos que o diabo fique envergonhado diante de Deus. Está nas tuas mãos que possas embelezar a doutrina de Cristo com a tua vida. Então o que irás fazer, tu, mulher, mãe cristã? Tens uma decisão para tomar. Deixa-me mostrar-te quão sério é para ti isto. Porque Deus leva em sério a sua palavra. A sua palavra é extremamente valiosa para Ele. E o que tu irás fazer com a tua vida irá trazer valor ou não àquilo que Deus valoriza, que é a sua palavra. Nota 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9 e 10. Podes acompanhar aqui na tela, por ser mais rápido. O texto irá dizer: porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mau perante ele. Isto é, Natã a falar a Davi depois que ele pecou em adultério e em assassinato. E ele diz: porque desprezaste a palavra do Senhor. A Urias, o Eteu, feriste à espada, e a sua mulher tomaste por mulher, pois, ou melhor dito, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua quê? Consegues ler? O que é que diz ali? Da tua? Entende esta manhã que aquilo que tu irás fazer em relação à palavra de Deus irá trazer benefício ou maldição para a tua casa. Tens que tomar uma decisão. Ou tu segues o caminho de Deus e trazes uma bênção para a tua família, ou tu segues o caminho do mundo e tu trazes maldição para a tua casa. E foi isto que aconteceu com Davi. Ou não conheces a história de Davi e dos seus filhos, de como isto trouxe ruína para as suas vidas, para a casa dele. Apesar de ele ser um homem crente, um filho de Deus. Um pouco mais à frente, o versículo 14, diz: mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu o quê? Morrerá. Pais, neste caso específico, mães, que decidem não seguir a palavra de Deus, elas trazem morte aos seus filhos. Assim como Davi trouxe morte para o seu filho. E não somente este, para muitos outros. Deus está totalmente interessado em exaltar a sua palavra. Vê este texto interessante comigo. Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Desde o versículo 17 até ao versículo 24.
Diz assim o texto, a partir do versículo 17: Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e que aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Estão a ver? E eu e tu sabemos o que aconteceu com Israel. De como Deus trouxe castigo, a sua ira veio sobre esta nação, que Ele escolheu para ser luz para as nações. Porquê que isto não aconteceria com uma igreja que desprezou o Senhor, desprezou a sua palavra? Ou porquê que isto não aconteceria com uma vida que faz exatamente o mesmo? Então, nesta manhã, por causa do nosso propósito neste culto, esta é a exortação para todas as mães e mulheres da nossa igreja. Tu tens que escolher o caminho que vais percorrer. É literalmente escolher entre a vida e a morte. É escolher entre o Deus da Bíblia e o Deus deste século, o Deus do feminismo. É escolher entre a mentira e a sã doutrina. Eu não tenho dúvidas. As mulheres desta igreja, as mulheres cristãs desta igreja, elas querem seguir o Senhor, seguir o seu caminho, a sua doutrina, a sua verdade. Mas precisas de saber como é que tu deves seguir esse caminho. O que precisas fazer. Vamos a isso. Esta é a proposta nesta manhã. A vida de uma mãe, e nós também podíamos colocar de uma mulher, que é adequada à sã doutrina. Que mostra, que embeleza, que exalta, que eleva a doutrina do Senhor. Vamos ver juntos isto. O texto que nós temos diante de nós, que nós já lemos, foi escrito por Paulo para Tito, que era um filho na fé, um colaborador no seu ministério também. Paulo tinha estado em Creta, mas ele teve que se ausentar, teve que sair, e ele deixou então Tito para fazer coisas que ele não conseguiu completar, que ele não conseguiu terminar. Uma delas era escolher pastores para liderar a igreja, homens de Deus para liderar a igreja. A outra era que todo o tipo de pessoas da igreja, idosos, jovens, casados ou solteiros, escravos, todos eles que faziam parte das igrejas em Creta, pudessem andar em conformidade com a sã doutrina. E por último, Paulo recorda à igreja o Evangelho, a graça de Deus que os salvou e transformou as suas vidas. Então isto era o que ele devia fazer nesta igreja. A secção que vamos estudar hoje é o capítulo 2. E neste capítulo nós iremos então perceber que o apóstolo Paulo faz um guarda-chuva, e esse guarda-chuva chama-se a sã doutrina, e debaixo deste guarda-chuva ele irá colocar homens idosos, mulheres idosas, mulheres recém-casadas, moços e também servos ou escravos. Todos eles têm algo a fazer que deve andar, deve ser em conformidade com a sã doutrina. Como estamos a olhar para a mulher ou para a mãe, vamos então ver juntos o que ela precisa de saber para andar em conformidade e que eleva a palavra de Deus. Em primeiro lugar, ela tem uma vida caracterizada pela piedade. Ela tem uma vida caracterizada pela piedade. Consegues pôr o ponto? Aí está. Saltou. Juntos iremos observar, nesta secção, que Paulo irá falar de uma forma específica no versículo 3 a todas as mulheres idosas. E a pergunta que nós fazemos é: quem são estas mulheres? Será que tu, como mulher, entras dentro desta área da mulher idosa? Bem, nas Escrituras é difícil saber a idade precisa destas mulheres. Neste texto, Paulo não nos dá essa idade. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 9, ele fala acerca de viúvas que deviam ser inscritas na lista de viúvas da igreja para serem cuidadas pela igreja, e elas deviam ter pelo menos 60 anos para cima.
Era aí que elas deviam ser colocadas, e alguns acreditam que as mulheres de 60 anos então são essas mulheres idosas. Outros dizem são mulheres que já não podem ter filhos ou que já não estão a cuidar de filhos, e elas então são consideradas as mulheres idosas da igreja. Então, se tu estás nessa categoria, bem-vinda. Então, Paulo fala a estas mulheres e ela urge para que elas tenham uma conduta que é apropriada à sã doutrina. E, em primeiro lugar, aquilo que elas precisam de considerar em elas mesmas e também fazer é ser sérias no seu proceder. Sérias em seu proceder. Literalmente isto significa, podia ser até mesmo traduzido, mulheres que se comportavam como santas sacerdotisas no templo. Em outras palavras, como Matthew Henry comenta, são mulheres cujo comportamento demonstra consagração ou dedicação a Deus. Elas comportavam-se como era apropriada à santidade. A palavra sérias significa isso, santas, reverentes a Deus. Um bom exemplo disto nas Escrituras, na palavra de Deus, é a profetisa Ana. Lucas 2, podes observar comigo aqui, 36 a 38, diz-nos isto acerca de Ana. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos desde que se casara e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia com jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Então, uma mulher séria em seu procedimento é uma mulher conhecida por ser uma mulher de oração, uma mulher piedosa e uma mulher que fala aos outros de Deus, de Jesus. Esta mulher idosa mostrava ser este tipo de mulher séria em seu procedimento. Em 1 Timóteo 5, 9 e 10, Paulo também nos dá uma descrição deste tipo de mulheres. Versículo 9 diz, não seja inscrita senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido. Isto não está a dizer-nos alguém que só teve um marido, mas está a dizer-nos alguém que, mesmo depois de viúva, voltou a casar, foi sempre comprometida a esse só marido. Também que foi fiel ao seu marido, que sempre esteve só para ele. Versículo 10, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos. Há aqui alguma senhora que lavou os pés aos santos? Bem, não é isto exatamente que Paulo está a requerer de forma específica, porque era um hábito no primeiro século, quando os homens ou alguém chegava à casa. Mas o que ele está a dizer é pessoas que sabem servir aos outros, que cuidam dos outros quando eles chegam às suas vidas. Socorrido atribulados, se viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Então estas mulheres mostravam, pelas suas vidas, que elas eram sérias com o Senhor, eram santas, consagradas, dedicadas ao Senhor. Elas tinham um certo cuidado com aquilo que faziam. Não temos o tempo para ver todos os textos nesta manhã, mas, por exemplo, em 1 Timóteo 2, 9 e 10 e 1 Pedro 3, 3 e 4, falam-nos acerca da forma como as mulheres deviam vestir-se, aparentar diante dos outros. E chama a atenção das mulheres, já sejam elas idosas, já sejam elas jovens, a ter este cuidado que aquilo que Deus exalta não é necessariamente aquilo que se vê no exterior, mas aquilo que está no coração. Digo isto porque Provérbios 31:30 diz, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será o quê? Louvada. Então este é o tipo de mulheres idosas que a igreja do Senhor precisa. Porque elas andam em conformidade com a sã doutrina e elas trazem beleza à doutrina de Cristo. Em segundo lugar, não caluniadoras. Não caluniadoras. Esta é uma expressão forte. Sabem que no original é literalmente diábolas. As mulheres idosas não devem ser diábolas. Esta expressão é usada 34 vezes no Novo Testamento para o diabo, que é o pai da mentira. E está a exortar estas mulheres a não darem falso testemunho, a não serem caracterizadas por atacar a reputação de alguém, por andarem mexericos. Era também uma característica importante para as mulheres dos diáconos, em 1 Timóteo 3:11, que não temos o tempo para ler, está bem?
mas para constar. É interessante que as mulheres aqui são exortadas a ter prudência com a sua fala. Já imaginaram pedir às mulheres para ter prudência com a sua fala? É interessante que há um estudo que foi feito em 2013 por um grupo de cientistas dos Estados Unidos, da Universidade Americana de Maryland, onde eles pesquisaram os cérebros das mulheres e dos homens, desde os 5 anos para cima, e eles encontraram que as mulheres tinham uma proteína com a sigla FOXP2, que estava em mais quantidade nas mulheres do que nos homens. Bem, isto para eles provava que as mulheres falariam muito mais que os homens, porque esta era a proteína da linguagem. Então eles chegaram à conclusão que as mulheres falam por dia 20.000 palavras. E os homens 7.000 palavras. Não é assim? Todos os homens olhar para a esposa. Agora entendo. Agora sei. Agora, o problema, não é que se isto é factual, se isto é mesmo assim, e as mulheres têm este excesso de proteína na linguagem, não é assim, e elas falam mais, então elas precisam de cuidar mais. Aquilo que falam, como falam. Bem, eis alguns versículos da Bíblia que nos ajudam a ter uma linguagem que irá ornamentar, que é em conformidade com a sã doutrina. Por exemplo, Provérbios 10, 19. No muito falar não falta o quê? Transgressão, mas o que modera os lábios é o quê? Prudente. Então, moderação. Mais calma, fala um pouco menos. Nota Efésios 4, 25, diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Se nós vamos falar somente a verdade, certamente vamos falar menos. No versículo 29 deste mesmo capítulo, diz o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Notem que diz conforme a necessidade. Então estes são versículos que realmente precisamos de memorizar para cuidar, para ter prudência com os nossos lábios, com aquilo que falamos, para não cair na difamação, na calúnia, em atacar o caráter de outros. A fala sã é o que traz honra à palavra e é apropriada à sã doutrina. Fala a verdade, fala para edificar e fala quando necessário. Em terceiro lugar, não escravizada a muito vinho. Não escravizada a muito vinho. Bem, isto pode não parecer um problema para nós, supostamente, mas era um problema em Creta. Creta era conhecida por ter um vinho bastante forte, era famoso este vinho, e parece que ao dizer isto, que Paulo identificou que algumas mulheres idosas na igreja de Creta, ou nas igrejas de Creta, estavam com dificuldades com o álcool. Estavam a ficar bêbadas. Quando estive em Santiago, na cidade da praia, eu vi mulheres de idade completamente bêbadas. E era triste, e provavelmente Paulo, ao andar pelas ruas de Creta, ele viu isto. Ele percebeu isto nas mulheres idosas. Bem, a pergunta é, o que fez ou o que faria mulheres idosas entregar-se ao álcool? Bem, alguns estudiosos dizem que as idosas de Creta voltavam-se frequentemente para beber como um estimulante e meio para mitigar as dores, frustrações e a solidão da velhice. Não sei se sabem, mas em Portugal, os idosos, por causa deste problema da solidão, que em Portugal é grande, nós sabemos que o suicídio é grande entre os idosos em Portugal. Mas uma das coisas que mais tem escravizado os idosos em Portugal é a entrega a relações sexuais com vários idosos. De tal forma que em Portugal, na faixa etária onde existe a maior taxa de SIDA, é entre os idosos. Agora, eles fazem isto para mitigar, para aliviar a dor da solidão. Mas acabam por cair em pecados que escravizam.
e que destroem. Bem, o que fazer? O que é que a mulher cristã então faz para que ela nunca se entregue a coisas como bebida ou medicação ou qualquer outra coisa que de alguma forma vem mitigar a dor e a dificuldade que ela está a viver, que a vida trouxe ou que as escolhas da vida trouxeram? Bem, elas devem ser como Ana. Vocês lembram-se de Ana, a profetisa? Podem também lembrar-se de Ana, a mãe de Samuel. As duas são muito parecidas. Bem, Ana, a profetisa, esteve casada com o seu marido 7 anos e o seu marido morreu. E em vez dela se entregar à bebida, em vez dela se entregar à medicação, em vez de entregar-se a qualquer coisa para aliviar a sua dor, ela entregou-se à oração, ao jejum. Ela entregou-se ao Senhor. E ela era uma mulher alegre, de tal forma que o Senhor a usa para evangelizar, para dizer aos outros: o menino, o Messias chegou. Ele vai redimir-nos, ele vai trazer salvação. As mulheres idosas cristãs têm que ser conhecidas assim, por mulheres de oração. Não temos o tempo para ler Filipenses 4, 4 a 8, mas é isto que Paulo ensina à igreja de Filipos. Que nós, cristãos, quando estamos em ansiedade, quando estamos preocupados, devemos entregar-nos à oração. E essa oração que nós fazemos a Deus irá produzir no nosso coração paz. Paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações. É isto que a mulher idosa deve fazer. Então este é o meu desafio para as mulheres idosas da nossa igreja. Lancei este desafio no primeiro culto. Por que não marcar um encontro mensal ou semanal, sei lá, de 2 em 2 semanas, na igreja para orarem umas com as outras? Umas pelas outras. Pela igreja, pelas famílias, pelo Miratejo. Isso irá produzir no teu coração paz que excede todo o entendimento. Essa é a promessa do Senhor para os que oram. Em terceiro lugar, mestra do bem. Mestra do bem. Bem, o que é que isto significa? Eram mulheres marcadas por ensinar o que é bom, o que é louvável, excelente, digno de honra, correto e são. Este ensinar não era tanto os famosos estudos bíblicos que as mulheres hoje em dia têm, mas era algo mais informal, um discipulado que era intencional por parte da mulher idosa, mas que era informal e que fazia parte da sua vida. Nos tempos do Novo Testamento, as mulheres mais velhas serviam a igreja de formas diferentes. Como nós vemos no texto, mais à frente iremos ver isso, elas instruíam as mulheres jovens recém-casadas. Isto era importante, era algo do seu ministério, daquilo que elas deviam fazer na igreja do Senhor. Mas não somente isto. Há registros no 1º e 2º século de coisas que as mulheres idosas faziam e que tinham grande impacto na igreja do Senhor. Notem algumas coisas que vou passar a ler. Elas eram conhecidas por ministrar a todas as mulheres da igreja, de todas as idades. Solteiras, casadas ou viúvas. Elas visitavam os doentes e os que se encontravam na prisão. Davam hospitalidade aos pregadores. Em aldeias caracterizadas por um forte paganismo, as mulheres cristãs saíam para as ruas e mercados à procura de recém-nascidos que eram indesejados e abandonados pelos seus pais. Uma vez que o aborto era perigoso e exorbitante na altura e não existiam dispositivos contraceptivos, um bebê indesejado era deixado a morrer por negligência à nascença. Então, alguns bebês do sexo masculino eram criados para se tornarem escravos ou gladiadores por aqueles que os encontravam, ou então algumas mulheres eram preparadas para a prostituição. Bem, o que é que faziam as mulheres idosas cristãs? Elas salvavam estes bebês e se tornavam responsáveis por cuidar deles e logo entregá-los às famílias da igreja para a adoção. Eram mulheres ativas na igreja. Elas não andavam a gozar a reforma, a viajar daqui para ali, a agarrar iates e cruzeiros. Não. Elas entregavam a vida delas, o último suspiro da vida delas, ao Senhor, à sua igreja, ao reino de Cristo. Estavam envolvidas em fazer o que era bom. E isso resultava em grande admiração pelas mais jovens na igreja. De tal forma que as mulheres mais novas diziam: quando eu for grande, eu quero ser assim. Bem, quando nós lemos isto,
Nós vemos a importância dos idosos na nossa igreja, porque Paulo começa toda esta secção com os homens idosos. Depois ele passa para as mulheres idosas e há alguma razão pela qual ele começa com estas pessoas e, a meu ver, não é tanto por uma questão de respeito, embora deva haver, mas mais porque é importante os idosos na igreja. Sabem, muitas igrejas dos nossos dias estão muito focadas em alcançar jovens. Eles pensam nos jovens, tudo o que acontece na igreja, a liturgia é voltada para os jovens. Há igrejas onde nós entramos e não há idosos, só jovens e crianças. Bem, nós entendemos hoje que os idosos numa igreja são importantes. Nós, como igreja, precisamos das cãs. Precisamos dos idosos e dos sábios para instruir os jovens, para lhes mostrar o caminho da retidão, para lhes mostrar o caminho do bem, para lhes mostrar as prioridades e valores adequados. Precisamos de pessoas idosas que digam como o Paulo, idoso, no fim dos seus dias: combati o bom combate, guardei a fé. É este tipo de idosos que nós precisamos, que irão fazer a diferença. E de agora, de uma forma específica, naquelas que são mais jovens, naquelas que são mais novas. O versículo continua, entramos no versículo 4, e o apóstolo Paulo então agora fala às mulheres mais jovens, às que são recém-casadas. Está bem? Óbvio que aqui estamos a falar de uma forma específica às mulheres que casaram, mulheres que já têm filhos, embora todas estas coisas devam ser aplicadas por todas as mulheres da nossa igreja, que em algum momento, se Deus assim o permitir, casarão e terão filhos. É isto que devem fazer, é isto que as mulheres idosas devem ensiná-las a fazer. Este é o foco da mulher idosa. O foco da mulher idosa não é tanto desfrutar a vida uma vez chegou à velhice, mas o foco delas agora são as mulheres novas da igreja. E o que é que elas devem dizer a estas mulheres? Em primeiro lugar, devem amar ao marido e aos seus filhos. Devem amar ao marido e aos seus filhos. Tá bem? Esse seria o próximo ponto. É alguém caracterizado por amar os seus, que tem ternura pelos seus, que o marido é um amigo querido e os filhos são cuidados com devoção. Às vezes nós conseguimos perceber isso vendo algumas mulheres mais novas, o amor, o cuidado, o carinho que elas têm pelos seus maridos e pelos seus filhos. Agora, isto que elas estão a fazer, ou isto que as mulheres idosas devem ensinar as mais novas a fazer, é algo que se vê no livro de Provérbios, capítulo 31, o texto que o pastor Jairo leu. Notem alguns temas neste capítulo. Capítulo 31, versículo 12. Diz: ela lhe faz bem e não o quê? Mal. Todos os dias da sua vida. Isto nos diz que o amor que elas devem ter pelo seu marido não está condicionado ou limitado às circunstâncias ou até mesmo ao seu próprio marido. Ele pode ser um desgraçado. Aquilo que tu deves fazer é continuar a fazer o bem a ele e não o mal. A amá-lo. Não somente isso, versículo 15. A primeira parte é ainda noite e já se levanta e dá mantimento à sua casa. Assim, ou seja, há um interesse, um amor em levantar-se e fazer com que o meu marido coma, que os meus filhos comam, que eles tenham o que precisam quando vão sair de casa e começar o seu dia. Versículo 21. No tocante à sua casa, não teme o quê? A neve. Bem, porquê? Porque todos andam vestidos de lã escarlata. Ou seja, esta mulher, ela se dedicou de tal forma que os seus filhos, o seu marido, não têm razão para andar mal vestidos. Eles andam bem vestidos. Versículo 23. O seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. A pergunta é porquê? Bem, dentro do contexto, é porque ele é cuidado por uma boa mulher. Uma mulher que o ama. E estes homens que se sentam com ele à porta da cidade dizem: man, tu... quem me dera ser como tu. Assim, que grande esposa que tu tens. Sim, senhora. Versículo 28 e 29. Notem o que é que os filhos dizem dela. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam o quê? Ditosa. Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas o quê? Sobrepujas, sobrepassas. Não há ninguém como tu. E isto só acontece porque a mulher ama os seus, cuida dos seus.
O amor que Deus quer que esta mulher viva é um amor sacrificial, mas também um amor que está dentro de uma ordem. Não é emoção, deve ser uma atitude convicta, determinada, voluntária. Ela vai amar porque sabe que não amar é pecado. E o que muitas vezes acontece é a impaciência, a crueldade, o egoísmo, a negligência e até mesmo a idolatria, que são os grandes inimigos do amor ao marido e aos seus filhos, surgem. Então, o tipo de mulheres que as mulheres idosas devem produzir, discipular, são mulheres que devem amar os seus maridos e os seus filhos. Segundo lugar, dentro desta secção das mulheres mais novas, elas devem ser ensinadas a ser sensatas. Sensatas, em outras palavras, prudentes, moderadas, sábias, que dominam as suas paixões e desejos, literalmente donas de si mesmas. Nunca mais me esqueço deste evento. Éramos jovens e, como jovens, fazíamos bastante barulho ali no Barreiro, na igreja do Barreiro. E tínhamos algumas jovens que faziam muito barulho. Falavam alto, riam alto. E nós tínhamos uma mãe espiritual naquela igreja. Muitos de vocês conhecem-na. Assim, ela chegava e ela dizia, não é assim. As mulheres não se portam assim. Porquê que ela dizia isto? Porque elas devem ser conhecidas, devem aprender a ser moderadas, dominar-se a si mesmos. Não devem andar a dar espetáculo, não devem ser mulheres que aparecem em todo lugar. Isso é mau para o coração. É mau para os homens que estão a ver. Ela deve ser discreta. Ela deve cuidar o que irá dizer, como irá dizer, aonde irá aparecer. E as mulheres idosas tinham esta função de ensinar as mais novas a ter este cuidado. Elas ensinavam as mais novas a não serem levadas pelo coração, pelas emoções, pelas circunstâncias. Elas sabiam bem onde iria terminar esse caminho. Elas percorreram isso. Elas sabem, se tu segues isso, se tu segues o teu coração, vais terminar assim. Então elas são importantes para lembrar às mais novas estas coisas. Notem algumas coisas que as mulheres idosas devem dizer às mais novas. Provérbios 19:14. A casa e os bens vêm como herança de quem? Dos pais, mas do Senhor, a esposa aqui. Podes dizer, hein? Só para eu sentir que estás aqui comigo. Deixaste-me de ouvir porque não gostaste. Ou coisa assim. Mas a esposa aqui, prudente. Presta bem atenção. A esposa prudente, neste contexto, neste texto, é aquela que não irá destruir a herança dos pais. É isso que Salomão está a dizer. Os pais vão deixar, eles trabalharam para que os filhos tenham alguma coisa para seguir, mas eles vão precisar de uma esposa que seja o quê? Prudente, moderada, para não destruir tudo aquilo que os pais deixaram para os seus filhos. Provérbios 12:4 diz, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Lembram-se dos anciãos na porta da cidade a elogiar aquele homem por causa da sua esposa? Ela era a coroa de glória. Mas a que procede vergonhosamente é como perdidão onde? Nos ossos. Ela enferma o marido. Traz enfermidade à casa. Ela precisa de ser uma mulher sensata. Marta Pease tem um livro que se chama Sábia e Conselheira. Foi um livro que li, o primeiro livro que li sobre mulheres. Assim, a minha esposa até estava a tirar fotos. Assim, e é um livro que está escrito mesmo dentro deste capítulo. E ela tem 4 áreas onde ela acredita que as mulheres devem ser sensatas para não prejudicar o seu lar e o seu casamento. Ela diz que elas devem ser sensatas nas suas prioridades. Elas devem ter prioridades bíblicas. Em segundo lugar, elas devem ser sensatas nas escolhas que fazem. Em terceiro lugar, elas devem ser sensatas no orçamento. Cuidado com o dinheiro da casa. E elas também devem ser sensatas na realidade da vida. Não andar como as novelas andam. Devem viver a realidade. É esta a realidade. É isto que nos toca viver. Então devem ser sensatas. Em terceiro lugar, devem ser honestas.
devem ser honestas. Deixem-me dizer-vos, esta não é uma tradução feliz, eu não sei se existe outra tradução, mas a melhor tradução para isto devia ser puras. São mulheres totalmente dedicadas aos seus maridos. Elas não vivem a pensar nos outros maridos. É interessante, há uns desenhos animados, não sei como é que está em português, em inglês é Inside... Agora também não me lembro de inglês. Mentes Brilhantes, é os desenhos animados, que conta a história do que acontece dentro da mente das pessoas, não é? E das crianças. Divertidamente em português, acho que é esse o título. E é interessante porque há um momento em que se entra na cabeça da mulher, e isto é muito triste, porque eu estava a ver isto com as minhas filhas, e tive logo que corrigir a situação. Num momento dentro da cabeça da mulher, ela está a ter uma discussão com o seu marido. E dentro da mente, um dos componentes da sua mente vai e traz uma bolinha que é uma memória de um homem que ela conheceu numa praia qualquer, que era super giro. E o filme termina com ela outra vez encantada pelo seu marido. Mas um dos componentes da sua mente vai buscar aquela bolinha de memória e diz, só por se acaso. E volta a esconder. Bem, o que Paulo está a dizer aqui é que a mulher jovem deve ser ensinada pela mais velha a ter olhos somente para o seu marido, a pensar só no seu marido, a ter emoções pelo seu marido. Ela não pode dizer quem me dera que o meu marido fosse tal. Não. Ela deve orar pelo seu marido. Ela deve ajudar o seu marido. Porquê? Porque ela só pensa no seu marido. Ela é fiel ao seu marido. É isto que ele está a dizer aqui. Em Portugal, fui ver isto por causa de uma reunião de homens que nós fizemos há umas semanas atrás. E o tema que iríamos tratar com os homens era sobre pornografia. Então eu fui ver as estatísticas em Portugal sobre a pornografia. E é interessante, Portugal está no 39º lugar no mundo inteiro como o país que mais vê pornografia. E na estatística, em Portugal, 25% dos que usam a pornografia são mulheres. Terrível. Terrível. Bem, o que é que isto irá resultar? Em infidelidade, em adultério, em divórcio. Bem, nós já não estamos muito bem. Há mais ou menos 2, 3 anos atrás, Portugal tinha em 10 casamentos, 9 divórcios. Então nós precisamos de mulheres, porque estamos neste contexto a falar às mulheres e às mães, que sejam totalmente fiéis aos seus próprios maridos. Que pensem, que o amem, que pensem somente neles. Em terceiro lugar, ou em quarto lugar, melhor dito, ser boas donas de casa. Ser boas donas de casa. Ui, agora as feministas, ui. Literalmente significa ocupadas das suas casas. Esta devia ser a melhor tradução. Ocupadas dos seus lares. Deviam ser mulheres caracterizadas por aplicar-se diligentemente em cuidar das suas casas ou lares. Bem, a coisa vai ficar preta para as feministas. Na verdade, a maior pressão sobre as jovens esposas hoje em dia é a saturação da nossa cultura pelos preconceitos, ou melhor dito, pelos preceitos das feministas radicais, que acreditam que as esposas que ficam em casa são uma forma flagrante de servidão imposta pelos homens. Também estou a tirar isto literalmente do que elas pensam. Da qual todas as mulheres precisam ser libertadas. Insistem inequivocamente que as mulheres devem ser tão livres como os homens para trabalhar fora de casa, em qualquer trabalho, tão intensamente e pelo tempo que quiserem. Então elas querem este tipo de igualdade. É óbvio que quando chegas a um texto onde te é dito que deves ser boa dona de casa, é um escândalo. E isto deve ser reinterpretado e mudado. A questão não é tanto que o lugar de uma mulher seja em casa, não é? Nós não estamos aqui a usar expressões machistas, o teu lugar é na cozinha, não é isso que estamos a fazer. Mas que a sua responsabilidade principal, a sua prioridade é a sua casa. Quando nós lemos, por exemplo, Provérbios 31, nós percebemos que a mulher de Provérbios 31, ela sai de casa. Ela adquire uma propriedade, ela tem campos, ela trabalha nesses campos. Mas ela faz tudo pensando no seu lar, de tal forma que ela não descuida o que está a acontecer dentro da sua própria casa. Aliás, este rei que está a falar aqui está a trazer os conselhos da sua mãe e a sua mãe está a dizer esta é a mulher virtuosa e ela resume
dizendo o seguinte em Provérbios 31, versículo 27. Vai aparecer no texto, aqui na tela, melhor dito. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Ela tem a casa em ordem. Ela até pode fazer alguma coisa fora, mas isso que faz fora não pode atrapalhar, não pode trazer dano à ordem da sua casa, porque é a sua prioridade. É o que deve acontecer. É óbvio que nós ensinamos que o melhor que pode acontecer numa família é que a mulher fique em casa para cuidar dos filhos e da casa. Mas se isso não é possível pelo rendimento da família, que não vá prejudicar o bom andamento do lar. Aquilo que deve acontecer dentro da casa. O lar é o domínio e território especial da mulher e deve ser sempre a sua principal prioridade. É onde ela pode oferecer mais encorajamento e apoio ao seu marido e seus filhos. E é o melhor lugar para exercer hospitalidade a amigos cristãos, vizinhos descrentes, bem como a missionários e a outros trabalhadores cristãos visitantes. É isto que deve acontecer. Os homens têm um papel muito importante nisto. Deve haver um esforço maior dos homens em trabalhar, em conseguir rendimento para deixar as nossas esposas mais tranquilas, para cuidar da casa, dos filhos. Devemos esforçar-nos, procurar, orar por essas coisas, para que assim seja nos nossos dias. Penúltimo lugar, ser bondosas. Também vou ter que andar rápido, peço perdão por estar a ser longo. Ser bondosas. Esta qualidade ela está ligada ao ser boas donas de casa, literalmente no original está pegada uma coisa à outra. E a ideia aqui que está a surgir é que as mulheres não devem se irritar com as tarefas da sua casa. Eu espero que a minha mãe não me ouça. Mas quando eu era pequenino, o sábado era terrível. Ela estava tão cansada e tão irritada da sua semana longa de trabalho que ao sábado ela não tinha paciência nenhuma para nós. Um erro. E a razão era porque ela trabalhava muito. E ela chegava a casa e tinha que fazer mais coisas e, claro, ela ficava completamente louca. E nós não éramos fáceis. Então a ideia do texto é que a mulher deve ser de tal forma boa dona de casa que ela consegue ser generosa, gentil, fazer boas obras para a sua família, para os seus vizinhos. Provérbios 31, 26 fala-nos acerca disto. Notem como é que a mulher virtuosa age na sua casa. Diz assim o texto, ela fala com sabedoria e a instrução da bondade está nos seus quê? Na sua língua, nos seus lábios. Ela é doce a falar. Ela é gentil. Ela é bondosa. Último lugar, ela é sujeita ao marido. Ela é sujeita ao marido. Ui. Bem, a esta altura o YouTube já nos cancelou. Isto significa literalmente ser submissas. Esta é uma ordem, aliás, militar. Significa estar debaixo do seu marido. Bem, é óbvio que isto não é algo que hoje seja popular. É um pesadelo para as feministas. E não tenho dúvidas que é uma luta para todas as mulheres casadas. Não tenho dúvidas porque a Bíblia diz isso. Em Gênesis capítulo 3, versículo 16, no final, Moisés diz o que é que Deus disse a Eva. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Isto não é um desejo sexual, mas isto é um desejo de governar o seu marido. De liderar o seu marido. Bem, o que é que aconteceu no jardim? A serpente chegou e ele não chamou a Adão, ele chamou quem? A Eva. Ele colocou a Eva no lugar da liderança, do governo, que era do seu marido. E daí começou toda a queda. Agora, a mulher cristã não pode viver dessa forma. Ela entende que isso é parte da queda, mas ela agora tem o Senhor, ela tem o Espírito Santo e ela pode submeter-se ao seu marido. Esta é uma verdade que se repete 4 vezes no Novo Testamento. E esta é uma verdade que é conforme a sã doutrina. Aquilo que não vai trazer difamação à palavra de Deus. A mulher deve ser submissa ao seu próprio marido. Agora, a submissão não é inferioridade. Porquê que dizemos isto? Bem, porque Jesus foi submisso a quem? Ao Pai. E ele não é inferior ao Pai. A submissão é um papel que não é só exclusivo à mulher. Os filhos devem ser submissos a quem? Aos pais. Podem imaginar se os nossos filhos quisessem ser ou ter a teoria feminista?
Agora somos todos iguais em casa. Pai, olha, vai aí limpar isso. Não funciona. Porque tem que existir a submissão. É algo que nós fazemos para com o governo. Agora, em tudo isto todos estamos de acordo, mas quando chega à mulher, parece que não há acordo. E além disso, é também um quadro do relacionamento da igreja com Cristo. A igreja é chamada a ser submissa a quem? A Cristo. Sabem que na antiguidade, e fecho com isto, as mulheres que exerciam este papel e morriam, quando iam para o cemitério, quando eram sepultadas, sabem o que é que era colocado na lápide? O seguinte: mulheres que serviram e que amaram os seus maridos e os seus filhos. Era assim que elas eram conhecidas. Mesmo entre pagãos e judeus, estas eram as virtudes semelhantes e consideradas como a glória da jovem mulher, e que eram as inscrições no seu funeral. Bem, é isto que eu penso que toda a mulher casada cristã deve ambicionar, deve querer para si. É isto que irá trazer luz para a tua casa, em vez de ruína. É isto que irá exaltar a palavra de Deus e ornamentar, embelezar a doutrina de Cristo. Então hoje, mães, mulheres, o que é que irão escolher? Este caminho da sã doutrina ou o caminho das feministas? O que iremos fazer? Vamos orar? Senhor, obrigados pela tua palavra. Ela não tem nada a esconder, ela não tem vergonha da verdade. Ela diz a verdade e ela chama os homens a obedecer à verdade. E nesta manhã, Senhor, a nossa oração é para que todas as mães que estão aqui presentes, todas as mulheres casadas que estão aqui presentes, se dediquem a estas verdades. Que as mulheres idosas tenham esta conduta, este caráter, e que elas sejam usadas por Ti, Senhor, para ensinar as mais novas a ter também este caráter. Caráter que não irá trazer difamação à Tua palavra, caráter que irá envergonhar o adversário, caráter que irá trazer beleza à doutrina de Cristo. Ó Senhor, tem misericórdia da nossa igreja e produz isto no coração das mulheres da nossa igreja. Te agradecemos pela Tua verdade e oramos pelas nossas mães, para que Tu as uses. Elas são tão importantes para o futuro da nossa igreja, tão importantes para cada lar aqui representado, tão importantes até mesmo para o futuro desta nação. Senhor, sê com elas, fala-as crescer no Teu conhecimento, guarda-as do mal. Sabemos que o falso ensino quer destruir as suas vidas, quer destruir as suas casas. Guarda-as disso, Senhor, e fala-as andar na Tua palavra, na Tua verdade. Que possas guardar a nossa igreja desta forma. Em nome de Jesus. Amém. Gostaríamos muito de oferecer a todas as mães aqui presentes e também até às solteiras que estão aqui presentes um livrito